Caros alunos do curso de Teologia, bem-vindos à Pastoral Urbana. Estou incrivelmente empolgado em recebê-los à nossa comunidade dedicada à Pastoral Urbana, onde exploraremos desafios, oportunidades e a riqueza da vida nas áreas urbanas. Vamos adentrar em 2 capítulos nesta apresentação. Capítulo 2. A situação social e política da Galileia nos dias de Jesus. Capítulo 3. A ação da Igreja na cidade a partir do ministério do apóstolo Paulo. Neste slide, iniciarei com o capítulo 2, intitulado A situação social e política da Galileia nos dias de Jesus. Apresento uma visão geral do tema da minha apresentação. Esta será uma análise detalhada da complexa situação social e política que prevalecia na região da Galileia durante o período em que Jesus viveu. A intenção é fornecer um contexto sólido para entender os eventos e mensagens associados à vida e ao ministério de Jesus. Neste slide, pretendo estabelecer a importância desse contexto histórico. A situação social e política desempenhou um papel significativo na maneira como as pessoas na Galileia viveram suas vidas e nas tensões que enfrentaram. Vamos mergulhar mais fundo para analisar como esses fatores influenciaram a sociedade e as ações de Jesus na região. A apresentação se concentrará em explorar os aspectos políticos, econômicos, sociais e religiosos desse período. Será uma jornada através do quadro político e administrativo, organização econômica, estrutura social, instituições religiosas e a diversidade de grupos religiosos da época. Ao final da apresentação, espero que tenha uma compreensão sólida do ambiente em que Jesus viveu e atuou, e de como esse contexto moldou a narrativa do cristianismo primitivo. Neste slide de introdução, eu apresento uma breve visão geral da complexa situação social e política que caracterizava a Galileia nos tempos de Jesus. O objetivo é fornecer uma prévia da riqueza de detalhes que exploraremos ao longo da apresentação. Na época de Jesus, a Galileia fazia parte da província romana da Palestina, sob o domínio do Império Romano. Esse domínio resultou de uma série de eventos históricos, incluindo a conquista romana da região em 63 a.C. e o governo de figuras locais, como Herodes. A administração romana impôs impostos que causaram insatisfação entre a população judaica, alimentando revoltas e tensões. Além disso, a economia da região era diversificada, com foco na agricultura, comércio e indústrias manufatureiras. A sociedade estava dividida em grupos socioeconômicos, como ricos, grupo médio, pobres e mendigos miseráveis, cada um com suas características distintas. As instituições religiosas desempenharam um papel central na vida dos judeus, principalmente o Templo de Jerusalém e as sinagogas. A diversidade religiosa incluía grupos como fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada um com suas crenças e práticas específicas. Esta introdução destaca a complexidade desse contexto histórico e social, fornecendo um panorama inicial para nossa análise. Nos próximos slides, vamos aprofundar cada um desses aspectos para obter uma compreensão completa da situação social e política nos dias de Jesus na Galileia. Neste slide, abordo o quadro político e administrativo da Galileia nos tempos de Jesus. É essencial compreender o contexto político, pois ele moldou a vida das pessoas na região. A Palestina estava sob o domínio romano durante o período de Jesus, após a conquista romana em 63 a.C. Esse controle resultou de divisões internas na dinastia Asmoneia, tornando a região uma província romana. Herodes, uma figura local, governou várias partes da Palestina, incluindo a Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia e Pérea. Após sua morte, a administração passou para procuradores romanos. Uma das consequências desse domínio romano foi a imposição de impostos diretos e indiretos sobre a população judaica. Essa tributação causou insatisfação e levou a várias revoltas ao longo do período. A carga tributária era pesada, afetando a vida econômica e social da Galileia. É importante ressaltar que compreender esse contexto político ajuda a explicar a tensão existente na época e como as expectativas messiânicas em relação a um libertador surgiram. Os impostos romanos eram uma fonte de descontentamento entre a população e contribuíram para o ambiente em que Jesus ministrou.
Portanto, esse slide destaca a influência do governo romano e da administração de Herodes na vida das pessoas na Galileia. Neste slide, abordo a organização econômica da Galileia nos tempos de Jesus, enfocando as principais atividades econômicas que sustentavam a região. A agricultura era a espinha dorsal da economia palestina naquela época. A região era predominantemente agrária, com uma população dedicada ao cultivo de terras e à produção de alimentos. Além da agricultura de subsistência, havia cultivos comerciais que desempenhavam um papel vital na economia, como a produção de peixe defumado, construção, têxteis, artigos de couro, cerâmica e perfumes. O comércio desempenhava um papel crucial na economia da Galileia, dada a presença de importantes centros urbanos, como Cesareia e Jerusalém, que facilitavam o intercâmbio de mercadorias e o movimento de pessoas. Essas cidades eram centros de comércio interno e externo, permitindo que a economia local prosperasse. Portanto, esse slide enfatiza como a agricultura e o comércio eram as principais atividades econômicas na Galileia e como esses setores eram fundamentais para o sustento da população local. Compreender a dinâmica econômica é essencial para analisar o contexto socioeconômico da época de Jesus e como as condições econômicas influenciaram a vida das pessoas. Neste slide, abordo a organização social na Palestina nos dias de Jesus, destacando os diferentes grupos socioeconômicos que compunham a sociedade da época. A sociedade palestina era estratificada em 4 grupos principais. Os ricos incluíam grandes proprietários de terras, comerciantes e membros do alto clero. Eles detinham poder e influência significativos na sociedade e frequentemente viviam com conforto e luxo. O grupo médio consistia em sacerdotes, pequenos e médios proprietários de terras e comerciantes. Embora não fossem tão ricos quanto a elite, eles ainda desfrutavam de certa estabilidade econômica e social. Os pobres eram compostos por trabalhadores comuns que muitas vezes lutavam para atender às suas necessidades básicas. Eles geralmente trabalhavam nas terras dos ricos ou em empregos que ofereciam salários baixos. Por fim, havia os mendigos miseráveis, que eram os mais desfavorecidos da sociedade. Eles incluíam escravos ou párias sociais, muitas vezes vivendo em extrema pobreza e marginalização. Essa estratificação social era complexa e baseada em critérios não apenas econômicos, mas também em fatores como sexo, função religiosa, conhecimento e pureza racial. Essas divisões sociais desempenharam um papel importante na vida cotidiana e nas interações das pessoas na Palestina daquela época. Portanto, este slide destaca a diversidade de grupos socioeconômicos na sociedade palestina nos dias de Jesus, ressaltando as disparidades econômicas e sociais que moldavam a vida das pessoas naquela época. Entender essa estrutura social é fundamental para contextualizar o ministério de Jesus e as questões sociais que ele enfrentou. Neste slide, discuto as instituições religiosas na Palestina nos dias de Jesus, com foco no Templo de Jerusalém, seu papel central na vida religiosa e a importância das sinagogas. O Templo de Jerusalém desempenhava um papel fundamental na vida religiosa judaica. Era o local onde os sacrifícios eram realizados, o sinédrio se reunia e onde as riquezas e impostos eram armazenados. O templo era o coração espiritual e político de Jerusalém, e sua destruição em 70 d.C. teve um impacto profundo na história e na religião judaica. O clero desempenhava um papel importante no templo, com o sumo sacerdote liderando um amplo clero. Os sacerdotes eram escolhidos e destituídos pelos governadores civis, o que lhes conferia uma dimensão política significativa. Isso significa que o sistema religioso estava entrelaçado com o governo romano, o que às vezes levava a tensões religiosas e políticas. Além do templo, as sinagogas eram centros religiosos importantes. Eram locais onde a adoração a Deus e o estudo da lei ocorriam. As sinagogas desempenharam um papel crucial na vida religiosa das comunidades locais, especialmente fora de Jerusalém, onde as pessoas não tinham acesso fácil ao templo. Esse slide destaca a importância das instituições religiosas na Palestina na época de Jesus. O Templo de Jerusalém representava o epicentro espiritual, enquanto as sinagogas serviam como locais de culto e educação religiosa nas comunidades.
Compreender a dinâmica dessas instituições é fundamental para contextualizar o ministério de Jesus e os desafios religiosos que ele enfrentou. Neste slide, abordo a complexa paisagem do judaísmo no primeiro século e os diversos grupos que faziam parte dele, incluindo os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, entre outros, e também a relação de Jesus com esses grupos. O judaísmo do primeiro século não era monolítico, pelo contrário, era composto por vários grupos com crenças e práticas distintas. Entre esses grupos, destacam-se os fariseus, que enfatizavam a observância rigorosa da lei, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição e apoiavam a presença romana, os essênios, que optavam por viver em comunidades isoladas em busca de uma vivência pura da fé judaica, e os zelotes, que eram extremistas e se opunham à dominação romana, muitas vezes usando a violência como meio de resistência. É interessante observar que Jesus era inicialmente visto como parte desse cenário diversificado. Sua mensagem e ensinamentos, no entanto, o distinguiram, levando ao surgimento do cristianismo como uma religião independente. Jesus desafiou as tradições e estruturas de poder existentes, enfatizando a importância da fé, do amor e da transformação interior. Sua relação com os diferentes grupos judaicos foi muitas vezes conflituosa devido a essas diferenças de ensinamento e prática. Compreender a diversidade do judaísmo no século I é fundamental para contextualizar o ministério de Jesus e a origem do cristianismo. Isso nos ajuda a enxergar como as tensões religiosas e políticas desse período desempenharam um papel significativo na história e no desenvolvimento das crenças religiosas. Neste slide, vou abordar os principais grupos religiosos do judaísmo na época de Jesus, incluindo fariseus, saduceus, essênios, zelotes e outros, destacando suas características e influências na sociedade daquele período. Os fariseus eram um grupo que se destacava por sua observância rigorosa da lei, buscando a pureza espiritual e moral. Eles desempenhavam um papel importante na manutenção das tradições religiosas e eram respeitados por muitos, especialmente nas comunidades judaicas. Sua ênfase na tradição oral e na interpretação da lei contribuiu para a preservação e continuidade das práticas religiosas judaicas. Os saduceus, por outro lado, eram conhecidos por sua postura materialista e seu ceticismo em relação à ressurreição. Eles muitas vezes ocupavam posições de poder e colaboravam com as autoridades romanas, o que os tornava impopulares entre a população judaica. Sua influência política se refletia em suas crenças religiosas e práticas. Os essênios, por sua vez, optaram por viver em comunidades isoladas no deserto, buscando uma vivência pura da fé judaica. Eles eram conhecidos por sua devoção, práticas de purificação e estudo das Escrituras. Sua separação do mundo exterior refletia um desejo de manter a santidade e a pureza espiritual. Os zelotes eram um grupo mais radical, que se opunha à dominação romana com veemência. Eles frequentemente recorriam à violência como meio de resistência e eram vistos como rebeldes pelos romanos. Sua luta pela independência política estava enraizada em motivações religiosas e nacionalistas. Além desses grupos, havia outros, como levitas, escribas e movimentos batistas, cada um com suas próprias ênfases e influências na sociedade da época. Compreender a diversidade desses grupos religiosos é essencial para analisar o contexto social e religioso em que Jesus viveu e ministrou. Suas interações com esses grupos e suas mensagens desafiadoras tiveram um impacto significativo na história e na evolução das crenças religiosas, culminando na origem do cristianismo como uma religião distinta. Neste slide, o título da apresentação é a ação da Igreja na cidade a partir do ministério do apóstolo Paulo, onde inicio com o capítulo 3. Este título estabelece o foco central da minha apresentação. Vou explorar como o ministério do apóstolo Paulo pode ser uma fonte de inspiração e orientação para a igreja contemporânea ao lidar com os desafios e oportunidades nas cidades. Ao longo dos próximos slides, vou detalhar as lições e insights que podemos tirar das estratégias e motivações de Paulo para impactar positivamente a sociedade urbana, propagando as boas novas de Jesus Cristo com profundidade teológica e fervor missionário. Nesta introdução vou fazer uma breve visão geral do que os participantes podem esperar.
Vou explicar que o meu foco principal será explorar o ministério do apóstolo Paulo como uma referência valiosa para a igreja contemporânea, especialmente quando se trata de sua ação nas cidades. Ao fazer isso, pretendo analisar as estratégias e motivações que impulsionaram Paulo em seu trabalho missionário nas cidades do Novo Testamento. O objetivo é extrair lições relevantes que possam guiar a igreja atual na sua missão de compartilhar o Evangelho e influenciar positivamente a sociedade urbana. Ao longo dos próximos slides, vou mergulhar mais profundamente no conteúdo, detalhando como as características do trabalho de Paulo, suas motivações e suas estratégias podem inspirar a igreja a desempenhar um papel significativo nas cidades de hoje. As características do trabalho de Paulo são verdadeiramente notáveis. Ele estabeleceu um número significativo de novas igrejas, um total de 52 durante o período do Novo Testamento. Essa estatística impressionante oferece uma base sólida para o que exploraremos nesta apresentação. A sua ênfase no trabalho em equipe foi uma das características mais marcantes do seu ministério e é algo que merece destaque. Desde o início, Paulo adotou uma abordagem colaborativa, reconhecendo que a missão não deveria ser realizada isoladamente. Ele não seguia o caminho tradicional de recrutar discípulos individualmente, mas optou por trabalhar com colaboradores que compartilhavam a mesma paixão pelo evangelismo. Essa estratégia, mais do que simplesmente uma decisão bem pensada, foi uma resposta às complexidades do ambiente urbano em que ele operava. As cidades da época eram diversas em termos étnicos, culturais e sociais. Portanto, fazia sentido que uma equipe diversificada, composta por indivíduos de diferentes origens, desempenhasse esse papel inspirados pelo exemplo de Paulo e envolvidos na comunidade que se formava ao seu redor. Essa equipe se tornou um pilar fundamental na disseminação do Evangelho. Essas características do trabalho de Paulo, especialmente a sua abordagem de trabalho em equipe, têm implicações profundas para a ação da igreja nas cidades contemporâneas. Nossa sociedade muitas vezes relega a fé ao âmbito privado, tornando-a uma questão pessoal e íntima. No entanto, para a igreja ser eficaz na cidade, é crucial adotar uma abordagem colaborativa e comunitária semelhante à de Paulo. Trabalhar em equipe não apenas fortalece a missão, mas também torna a presença da igreja mais visível e relevante na sociedade moderna. Isso será uma parte fundamental da nossa exploração ao longo desta apresentação. O maior desafio da pastoral urbana é, sem dúvida, tornar visível a presença da igreja na cidade. Vivemos em uma sociedade moderna que tende a relegar a fé e a prática religiosa ao âmbito privado, fazendo com que se tornem questões pessoais e íntimas. Essa realidade apresenta um desafio significativo para a igreja, e é fundamental que tenhamos uma base sólida de referência bíblica para orientar nossas ações nas cidades. Nesse contexto, as ações de Paulo no seu ministério proporcionam valiosas orientações. Ele enfrentou um ambiente urbano diversificado e desafiador, semelhante ao que encontramos hoje. Sua abordagem, como mencionado anteriormente, foi caracterizada pelo trabalho em equipe e pela formação de comunidades locais comprometidas com a missão do Evangelho. Essa estratégia, inspirada pelo exemplo dos apóstolos e impulsionada pelo poder do Espírito Santo, permitiu que a igreja crescesse e se tornasse relevante em uma sociedade pluralista. Portanto, o desafio de tornar visível a igreja na cidade pode ser enfrentado seguindo o modelo de Paulo. Precisamos trabalhar em equipe, unir esforços e formar comunidades comprometidas com a missão de divulgar o Evangelho. Isso não apenas fortalecerá a presença da igreja na cidade, mas também permitirá que ela exerça um impacto significativo e positivo na sociedade contemporânea. A abordagem colaborativa de Paulo fornece orientações valiosas para superar esse desafio da pastoral urbana e nos inspira a agir de maneira semelhante em nossas próprias comunidades urbanas. A relação da igreja com a comunidade é um elemento fundamental para o sucesso da pastoral urbana. A interconexão entre os membros da igreja e a vida comunitária é crucial para construir uma sociedade cristã justa e equitativa. Isso envolve traduzir a evangelização em ações concretas que impactam positivamente a comunidade em que a igreja está inserida. Ao analisar o ministério de Paulo e a maneira como ele estabeleceu comunidades de fé nas cidades, podemos ver como ele valorizou a relação da igreja com a comunidade local.
Paulo não apenas pregava o Evangelho, mas também demonstrava o amor e a preocupação prática pela comunidade ao seu redor. Ele vivia de acordo com os princípios que ensinava, o que fortalecia a credibilidade da mensagem que ele proclamava. A verdadeira força da igreja se manifesta quando a evangelização é traduzida em ações concretas. Isso significa que a igreja não deve apenas pregar, mas também se envolver ativamente na vida da comunidade. Devemos olhar para as necessidades da comunidade, prestar assistência aos menos favorecidos, apoiar causas justas e buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. Deus escolheu homens e mulheres como instrumentos para proclamar seu Filho, e Ele os redime, chama, capacita e apoia nesse processo. A missão da igreja é transmitir as boas novas da salvação, e isso deve ser feito de maneira tangível, auxiliada pelo poder transformador do Espírito Santo. Portanto, à luz das lições do ministério de Paulo, é imperativo que a igreja contemporânea busque essa interconexão com a comunidade e traduza sua evangelização em ações concretas. Devemos ser agentes de mudança, não apenas pregando palavras, mas também demonstrando amor e cuidado prático pela comunidade em que vivemos. A igreja tem o potencial de impactar positivamente a sociedade contemporânea por meio da obra redentora e reconciliadora de Jesus Cristo, propagando com profundidade teológica e fervor missionário. As motivações que impulsionaram o apóstolo Paulo em seu ministério missionário são profundas e inspiradoras. Refletir sobre essas motivações nos permite entender melhor o coração por trás de seu trabalho incansável. Primeiramente, a paixão ardente de Paulo por Cristo era a força motriz central de seu ministério. Ele não apenas acreditava em Cristo intelectualmente, mas seu coração estava totalmente cativado por Jesus. Essa paixão o impelia a compartilhar o Evangelho com fervor e dedicação. Refletindo sobre isso, vejo a importância de questionar se ainda mantenho essa mesma paixão ardente por Cristo em minha própria jornada de fé. Precisamos constantemente reavivar nosso amor e compromisso com Jesus, lembrando-nos do chamado profundo que Ele nos fez. Além disso, Paulo nutria um profundo amor pela igreja. Ele considerava a igreja acima de tudo e estava disposto a suportar sofrimentos e desafios em prol da comunidade. Seu amor pela igreja refletia seu amor por Cristo, e isso nos desafia a avaliar o quanto valorizamos a comunidade de fé em nossa vida. Como eu, pessoalmente, vejo a igreja e como estou disposto a me sacrificar por ela. A convicção do chamado de Paulo também desempenhou um papel significativo em suas motivações missionárias. Ele acreditava firmemente que Deus o havia chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Essa convicção sustentou-o em meio a pressões, perseguições e desafios. Às vezes, a igreja contemporânea enfrenta desafios em relação à falta de vocações e à forma como tratamos aqueles que são chamados para o ministério. A motivação de Paulo nos lembra da importância de reconhecer e apoiar os chamados divinos em nosso meio. Outra motivação de Paulo era sua convicção de que o mundo precisava do Evangelho. Ele compartilhava do desejo de Deus de que todas as pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Essa responsabilidade pelos perdidos é uma lição relevante para a igreja atual. Em uma sociedade cada vez mais secularizada e cética, é vital lembrar o chamado de Deus para compartilhar as boas novas da salvação com o mundo que nos rodeia. Finalmente, as convicções teológicas de Paulo desempenharam um papel importante em suas motivações. Ele não se deixou influenciar pelas doutrinas da época, mas defendia firmemente suas crenças. Hoje, à medida que enfrentamos desafios culturais e teológicos, precisamos manter nossas convicções enquanto buscamos maneiras eficazes de comunicar o Evangelho em nossa linguagem contemporânea. No geral, as motivações missionárias de Paulo são um exemplo poderoso para todos nós. Elas nos desafiam a renovar nossa paixão por Cristo, nosso amor pela igreja, nossa convicção de chamado, nossa responsabilidade para com os perdidos e nossa firmeza em nossas convicções teológicas. Quando incorporamos essas motivações em nosso próprio ministério, estamos mais bem preparados para cumprir a grande comissão e fazer discípulos em nossa geração. As motivações que impulsionaram o apóstolo Paulo em seu ministério missionário são profundas e inspiradoras.
Refletir sobre essas motivações nos permite entender melhor o coração por trás de seu trabalho incansável. Primeiramente, a paixão ardente de Paulo por Cristo era a força motriz central de seu ministério. Ele não apenas acreditava em Cristo intelectualmente, mas seu coração estava totalmente cativado por Jesus. Essa paixão o impelia a compartilhar o Evangelho com fervor e dedicação. Refletindo sobre isso, vejo a importância de questionar se ainda mantenho essa mesma paixão ardente por Cristo em minha própria jornada de fé. Precisamos constantemente reavivar nosso amor e compromisso com Jesus, lembrando-nos do chamado profundo que ele nos fez. Além disso, Paulo nutria um profundo amor pela igreja. Ele considerava a igreja acima de tudo e estava disposto a suportar sofrimentos e desafios em prol da comunidade. Seu amor pela igreja refletia seu amor por Cristo, e isso nos desafia a avaliar o quanto valorizamos a comunidade de fé em nossa vida. Como eu, pessoalmente, vejo a igreja e como estou disposto a me sacrificar por ela. A convicção do chamado de Paulo também desempenhou um papel significativo em suas motivações missionárias. Ele acreditava firmemente que Deus o havia chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Essa convicção sustentou-o em meio a pressões, perseguições e desafios. Às vezes, a igreja contemporânea enfrenta desafios em relação à falta de vocações e à forma como tratamos aqueles que são chamados para o ministério. A motivação de Paulo nos lembra da importância de reconhecer e apoiar os chamados divinos em nosso meio. Outra motivação de Paulo era sua convicção de que o mundo precisava do Evangelho. Ele compartilhava do desejo de Deus de que todas as pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Essa responsabilidade pelos perdidos é uma lição relevante para a igreja atual. Em uma sociedade cada vez mais secularizada e cética, é vital lembrar o chamado de Deus para compartilhar as boas novas da salvação com o mundo que nos rodeia. Finalmente, as convicções teológicas de Paulo desempenharam um papel importante em suas motivações. Ele não se deixou influenciar pelas doutrinas da época, mas defendia firmemente suas crenças. Hoje, à medida que enfrentamos desafios culturais e teológicos, precisamos manter nossas convicções enquanto buscamos maneiras eficazes de comunicar o Evangelho em nossa linguagem contemporânea. No geral, as motivações missionárias de Paulo são um exemplo poderoso para todos nós. Elas nos desafiam a renovar nossa paixão por Cristo, nosso amor pela igreja, nossa convicção de chamado, nossa responsabilidade para com os perdidos e nossa firmeza em nossas convicções teológicas. Quando incorporamos essas motivações em nosso próprio ministério, estamos mais bem preparados para cumprir a grande comissão e fazer discípulos em nossa geração. A importância de investir na liderança no contexto do movimento missionário, conforme exemplificado por Paulo em Atos dos Apóstolos, não pode ser subestimada. Paulo não se contentou em pregar o Evangelho e estabelecer igrejas, ele reconheceu a necessidade de formar líderes para sustentar e continuar a obra que ele começou. Esta lição de investir em liderança é profundamente relevante para a igreja contemporânea e para minha própria abordagem à missão. Paulo percebeu que a liderança era essencial para o crescimento e a estabilidade das igrejas que ele fundou. Ele não apenas liderou, mas também treinou líderes locais que poderiam liderar suas comunidades na ausência dele. Isso não apenas fortaleceu as igrejas locais, mas também permitiu que Paulo avançasse em sua missão, estabelecendo novas igrejas em outras áreas. Da mesma forma, no contexto atual, a liderança é fundamental para a vitalidade e o crescimento da igreja. Investir na formação de líderes capacitados e comprometidos é essencial para assegurar que a missão da igreja seja sustentável. Quando líderes locais são treinados e capacitados, a igreja está em melhor posição para alcançar as pessoas de maneira relevante e eficaz. Além disso, a formação de líderes não deve ser vista como um evento único, mas como um compromisso contínuo com o desenvolvimento de liderança. Paulo incluiu aqueles que seriam os futuros líderes da igreja em seu discipulado diário. Isso demonstra a importância de um envolvimento contínuo e do acompanhamento no processo de formação de líderes. Na minha abordagem missionária, isso significa adotar uma mentalidade de longo prazo, investindo na formação e no crescimento dos líderes ao longo do tempo.
Em resumo, aprender com Paulo em Atos dos Apóstolos nos ensina que investir na liderança é crucial para o sucesso do movimento missionário. Isso envolve identificar, treinar e capacitar líderes locais, proporcionando a eles a orientação e o apoio necessários para liderar eficazmente. Quando a liderança é fortalecida, a igreja está bem preparada para cumprir sua missão de maneira eficaz e duradoura. A estratégia de formação de líderes de Paulo é um elemento crítico no contexto do movimento missionário, e suas lições têm uma relevância significativa para as abordagens atuais. Em Atos dos Apóstolos, vemos como Paulo não apenas pregou e estabeleceu igrejas, mas também investiu na formação de líderes locais, capacitando-os para liderar suas comunidades na sua ausência. Essa estratégia tem implicações profundas para o movimento missionário contemporâneo, incluindo a minha própria abordagem. A razão pela qual a formação de liderança é tão vital reside no fato de que líderes capacitados são essenciais para o crescimento e a sustentabilidade das igrejas locais. Aqui estão algumas das lições que extraímos dessa estratégia de formação de líderes de Paulo. Fortalecimento das comunidades locais. A formação de líderes locais fortalece as igrejas em nível comunitário. Quando os líderes locais são capacitados e assumem papéis de liderança, a igreja local se torna mais independente e capaz de atender às necessidades de sua comunidade de maneira relevante. Multiplicação do impacto. A estratégia de Paulo permitiu-lhe estabelecer novas igrejas em várias áreas enquanto as que ele fundou eram lideradas por líderes locais. Isso resultou na multiplicação do impacto da missão. Da mesma forma, investir na formação de líderes possibilita o crescimento e a expansão do movimento missionário. Continuidade da missão. Quando líderes locais são treinados e capacitados, a missão da igreja pode continuar mesmo quando o missionário original não está presente. Isso garante a continuidade e a sustentabilidade da obra de evangelização. Contextualização efetiva. Líderes locais estão mais bem posicionados para entender e responder às necessidades e desafios específicos de suas comunidades. Isso permite uma evangelização mais eficaz e relevante, uma vez que a liderança local compreende a cultura e os contextos locais. Mentoria e discipulado. A estratégia de Paulo envolvia um processo contínuo de mentoria e discipulado, onde ele treinava e acompanhava os líderes locais. Essa abordagem de acompanhamento é vital para o desenvolvimento da liderança. Em minha abordagem ao movimento missionário, devo adotar a lição de Paulo sobre a formação de liderança. Isso implica a identificação de líderes locais promissores, o fornecimento de treinamento e orientação contínuos, e o empoderamento desses líderes para liderar eficazmente suas comunidades. Isso garantirá que o movimento missionário não apenas alcance seu propósito, mas também perdure e prospere ao longo do tempo. As razões pelas quais algumas pessoas chegam à igreja são variadas e revelam uma complexidade de motivações que moldam a composição da congregação. Essas motivações podem ser entendidas como fatores-chave que atraem indivíduos para a igreja e influenciam seu envolvimento. Vou explorar algumas dessas motivações com base no que foi apresentado em nossos slides e no texto anterior. Influência social. Uma das motivações que levam as pessoas à igreja é a influência social. Muitas vezes, indivíduos frequentam a igreja porque amigos, familiares ou colegas de trabalho já o fazem. A influência social desempenha um papel significativo em moldar a escolha de participar de uma comunidade religiosa. Convite de amigos ou conhecidos. O convite pessoal é uma poderosa motivação. Quando amigos ou conhecidos convidam alguém para a igreja, isso cria uma conexão pessoal e torna a experiência mais acolhedora. As pessoas são mais propensas a comparecer quando se sentem convidadas por alguém que conhecem. Busca por milagres. Algumas pessoas são atraídas pela expectativa de testemunhar milagres e experiências sobrenaturais na igreja. A crença de que a igreja é um lugar onde os milagres acontecem pode ser um fator motivador. Status e poder. Para alguns, a igreja pode ser vista como um local onde se pode alcançar status, reputação, poder e influência. A participação ativa na igreja pode proporcionar oportunidades de liderança e prestígio. Interesses pessoais. Os interesses pessoais também são uma motivação.
Alguns frequentam a igreja para atender a necessidades específicas, como buscar orientação espiritual, melhorar relacionamentos ou obter benefícios pessoais, como progresso nos negócios ou carreira. Preocupação com a salvação. A motivação espiritual é fundamental para muitos frequentadores de igrejas. A preocupação com a salvação e o desejo de evitar o castigo eterno são forças motivadoras poderosas. A atração por fenômenos religiosos. Aqueles que são atraídos por fenômenos religiosos, como visões, profecias e curas, podem encontrar na igreja um ambiente onde essas experiências ocorrem, motivando sua presença. Compreender essas motivações é crucial para a liderança da igreja, pois permite uma abordagem mais eficaz na integração e no envolvimento de novos membros. Também destaca a diversidade de motivações que moldam a composição da congregação e ressalta a importância de criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos, independentemente de suas motivações iniciais. A escolha dos líderes em uma comunidade ou igreja é uma responsabilidade crucial e deve ser feita com sabedoria. Com base no que foi discutido em nossos slides e no texto anterior, vou oferecer algumas diretrizes sobre como selecionar líderes eficazes, lembrando a importância de orar por sabedoria nesse processo. Escolher os fiéis. Uma das diretrizes fundamentais na seleção de líderes é dar preferência às pessoas que demonstram fidelidade em pequenas responsabilidades. Aqueles que são confiáveis em tarefas menores têm mais probabilidade de serem fiéis em funções de liderança mais significativas. Observar a consistência na participação e no serviço pode ser um indicador valioso. Observar os trabalhadores nos bastidores. Valorizar aqueles que trabalham diligentemente nos bastidores é crucial. Muitas vezes, são essas pessoas que são os verdadeiros pilares da igreja, mesmo que não estejam na frente do palco. Eles demonstram compromisso e dedicação, que são qualidades essenciais em líderes. A observação atenta de quem trabalha incansavelmente nos bastidores é um processo valioso na escolha de líderes. Orar por sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão sobre liderança, é essencial orar por sabedoria e orientação divina. A oração é um ato fundamental que permite buscar a vontade de Deus no processo de seleção de líderes. Pedir discernimento e direção é um passo fundamental para garantir que os líderes escolhidos estejam alinhados com os propósitos de Deus para a igreja. Reconhecer os talentos. Cada pessoa tem talentos e capacidades a oferecer. É importante reconhecer esses dons e colocar as pessoas em posições onde possam usar seus talentos de maneira eficaz. A liderança deve ser baseada no reconhecimento e desenvolvimento dos talentos individuais. Valorizar e elogiar. Reconhecer e elogiar os líderes escolhidos é igualmente importante. O incentivo e o reconhecimento constante motivam os líderes a continuarem servindo com excelência e paixão. Celebrar as contribuições dos líderes cria um ambiente positivo e encorajador. Em resumo, a escolha de líderes eficazes envolve observação, avaliação e oração. É um processo que deve ser realizado com reverência e sabedoria, tendo em mente que os líderes desempenham um papel fundamental na orientação e no crescimento da comunidade. Ao seguir essas diretrizes, podemos estar mais confiantes de que estamos escolhendo líderes comprometidos com a missão e os valores da igreja. Nesta conclusão, vou destacar os pontos-chave que exploramos ao longo desta apresentação sobre o capítulo 2, a situação social e política na Galileia nos dias de Jesus e sua relevância para o ministério de Jesus e a formação do cristianismo. Primeiramente, analisamos o contexto político e administrativo da Palestina, que estava sob o domínio romano durante o período de Jesus. A presença romana na região trouxe consigo a imposição de impostos e o descontentamento da população judaica. Essa situação política influenciou as tensões e as expectativas em relação ao Messias. Em seguida, abordamos a organização econômica da região, destacando a importância da agricultura e do comércio. Isso nos permitiu compreender a dinâmica socioeconômica da época e como as pessoas viviam e sustentavam suas famílias. Exploramos também a organização social, que estava dividida em grupos socioeconômicos, variando de ricos a mendigos miseráveis. Essas disparidades sociais eram baseadas em critérios como propriedade de terras, profissão e pureza racial, criando uma sociedade estratificada.
No que diz respeito às instituições religiosas, focamos no Templo de Jerusalém, seu papel central na vida religiosa e as sinagogas como centros importantes de adoração e estudo da lei. Compreender a relevância dessas instituições é fundamental para analisar a relação de Jesus com o judaísmo de sua época. Além disso, discutimos a diversidade de grupos religiosos no judaísmo do primeiro século, incluindo fariseus, saduceus, essênios, zelotes e outros. A compreensão desses grupos nos ajudou a contextualizar as interações de Jesus e sua mensagem revolucionária. Finalmente, concluímos que o contexto social e político desempenhou um papel crucial no ministério de Jesus e na formação do cristianismo como uma religião independente. Sua mensagem de amor, perdão e transcendência das tradições e divisões da época ressoou em um ambiente de expectativas messiânicas e tensões políticas. A influência desses fatores se reflete na evolução do cristianismo e na sua influência duradoura na história mundial. No capítulo 3. Em conclusão, ao explorar o ministério do apóstolo Paulo como uma referência para a ação da igreja na cidade, aprendemos lições valiosas que podem moldar nossa abordagem à evangelização e liderança. Paulo, através de seu trabalho incansável na fundação de igrejas e sua ênfase no trabalho em equipe, demonstrou como o esforço coletivo pode ser mais eficaz na missão urbana. Enfrentamos o desafio de tornar visível a igreja em um contexto urbano que muitas vezes relega a fé ao âmbito privado. No entanto, Paulo nos mostrou que a paixão por Cristo, o amor pela igreja, a convicção de um chamado, a preocupação pelas pessoas e convicções teológicas sólidas podem ser motivações poderosas para superar esse desafio. A importância da interconexão entre a igreja e a comunidade foi enfatizada, demonstrando que a verdadeira força da igreja é revelada quando a evangelização é traduzida em ações concretas. Isso destaca a necessidade de levar nossa fé para além dos muros da igreja e impactar positivamente a sociedade em que estamos inseridos. Ao analisar as estratégias missionárias de Paulo, vimos a importância da pregação no poder do Espírito Santo, da plantação de igrejas e do apoio da comunidade. Essas estratégias continuam sendo relevantes na missão urbana contemporânea. Além disso, a formação de liderança emerge como um aspecto crucial do movimento missionário. Paulo não apenas fundou igrejas, mas investiu na formação de líderes locais, reconhecendo que a liderança eficaz é essencial para o crescimento e a sustentabilidade da igreja. Em última análise, à medida que olhamos para o exemplo de Paulo em Atos dos Apóstolos, percebemos que o ministério de cidade em cidade, embora ocorrido há séculos, ainda oferece lições valiosas para a igreja contemporânea. A formação de líderes e o compromisso contínuo com a missão e os valores do Evangelho são essenciais para o avanço do reino de Deus. Portanto, à medida que nos comprometemos em compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, que possamos fazê-lo com paixão, amor pela igreja, convicção, preocupação pelas pessoas, convicções teológicas sólidas e uma formação de liderança contínua, capacitando líderes para guiar e nutrir a comunidade de fé na cidade, à semelhança do ministério de Paulo. Encerrando os capítulos 2 e 3 da nossa jornada na pastoral urbana, quero expressar minha gratidão a todos vocês por se dedicarem a explorar e aprender sobre este tema tão relevante. É maravilhoso ver o interesse e o compromisso de nossa comunidade em aprofundar nossa compreensão da pastoral nas áreas urbanas. Nos capítulos anteriores, discutimos aspectos cruciais do ministério pastoral nas cidades, desde o contexto histórico e econômico até a diversidade social e religiosa que caracteriza as áreas urbanas. Agora, estamos mais bem preparados para enfrentar os desafios e oportunidades que se apresentam em nossas comunidades urbanas. À medida que continuamos nossa jornada, quero incentivar todos vocês a manterem o entusiasmo e a curiosidade, pois ainda temos muito a explorar. A pastoral urbana é um campo dinâmico que exige constante aprendizado e adaptação. Vamos seguir em frente com dedicação, sempre buscando maneiras de tornar nossas práticas pastorais mais eficazes e significativas. Além disso, quero enfatizar a importância de mantermos um diálogo aberto e contínuo. Nossos canais de comunicação são fundamentais para compartilharmos insights, desafios e sucessos em nossa jornada pastoral urbana. Através da troca de ideias e experiências,
podemos fortalecer nossa comunidade e nos apoiar mutuamente. À medida que avançamos nos próximos capítulos, lembrem-se de que somos uma equipe comprometida em servir nossas comunidades urbanas com amor, compaixão e dedicação. Juntos, podemos impactar vidas e fazer a diferença nas cidades em que vivemos. Obrigado a todos pelo seu compromisso e pelo incrível trabalho que realizamos na Pastoral Urbana. Estou ansioso para continuar esta jornada com vocês e ver o que o futuro nos reserva. Fortaleçamos nosso canal de comunicação e continuemos crescendo juntos. Deus os abençoe.